Bom, olá pessoal, tudo bom? Resolver uma questão aqui sobre lei dos cossenos da UERJ, ok? Um piso plano é revestido de hexágonos regulares congruentes, cujo lado mede 10 centímetros. Na ilustração de parte desse piso, TM e F são vértices comuns a 3 hexágonos e representam os pontos nos quais se encontram, respectivamente, um torrão de açúcar, uma mosca e uma formiga. Ao perceber o açúcar, os dois insetos partem no mesmo instante com velocidades constantes para alcançá-lo. Admita que a mosca leve 10 segundos para atingir o ponto T. Despreze o espaçamento entre os hexágonos e as dimensões dos animais. A menor velocidade em centímetros por segundo necessária para a formiga chegar ao ponto T no mesmo instante em que a mosca é. Bom, observe que a unidade do hexágono é os centímetros, ok? E o tempo dado é em segundos, legal? E ele quer em centímetros por segundo. Ou seja, é só eu trabalhar com as unidades que ele me deu que eu vou chegar à resposta sem fazer transformação de unidades. Tranquilo? Bom, para resolver essa questão, eu vou ampliar um pouco a minha figura aqui e vou chegar aos hexágonos regulares que ele formou para a gente. Aqui eu tenho o torrão de açúcar, aqui eu tenho a mosca e aqui eu tenho a formiga, ok? Ele informou que a mosca gasta exatamente 10 segundos para sair desse ponto até esse. Então, para a formiga chegar ao mesmo instante até o tempo T, até o torrão de açúcar, ela também tem que percorrer essa distância em 10 segundos. É essa velocidade que ele quer saber, em centímetros por segundo, ok? Bom, para isso, vamos fazer isso aqui, ó. A menor distância que a mosca percorre é um segmento de reta e a menor distância que a formiga percorre também é um segmento de reta, ok? Vou fechar isso aqui num triângulo, legal? E eu vou tentar calcular essas duas distâncias aqui pelas medidas que ele me deu do hexágono, ok? Essas distâncias, elas saem direto exatamente pela medida do lado do hexágono. Você lembra que ele falou que cada hexágono tem 10 centímetros de lado? Ok? Então, para isso, esse hexágono aqui, tá vendo? Vou pegar esse hexágonozinho aqui, vou dividi-lo em triângulos equiláteros, né? Vou ampliar a figura para a gente vê-la mais ampliada, de repente a gente consegue enxergar melhor a situação. Olha bem, galera, se o hexágono é regular, significa dizer que a soma desses ângulos aqui, primeiramente, né, é igual a 360 graus, dividido por 6, cada ângulo desse mede 60 graus, tá vendo? Como esse lado aqui é igual a esse ângulo aqui também é igual a esse, então todos os ângulos do meu triângulo são iguais a 60 graus. Por isso que o meu triângulo é equilátero. Então, baseado nisso, se o lado do hexágono vale 10 centímetros, significa dizer que cada distância dessa aqui dentro também vale 10 centímetros, tá vendo? Todo mundo aqui vale 10 centímetros. Legal? E qualquer ângulo que eu pego aqui dentro vai valer 60 graus. Ó. Esse ângulo aqui é 60 graus, esse ângulo aqui é 60 graus, ok? 60 graus e vai embora. Legal? Bom, então, baseado nisso, galera, presta atenção nesse detalhezinho aqui, ó. Isso aqui é lado do hexágono, tá vendo? Vale 10. Legal? Se eu marcar o meu ponto médio, o centro do meu hexágono, cada segmento desse vai ser igual a 10, porque vai ser exatamente o lado de um triângulo equilátero, tá vendo? Que é igual a 10 centímetros. Então, esse lado aqui do meu triângulo, ele é igual a 30, ok? Aqui eu também tenho como obter as medidas, tá vendo? Olha, o centro do hexágono, tá vendo? Centro do hexágono.
Então, cada pedaço desse aqui vai medir 10 centímetros, até esse ponto 10 centímetros. Aqui ao lado do hexágono vai medir 10 centímetros, aqui vai medir 10 centímetros e aqui também vai medir 10 centímetros, beleza? Então, somando todo mundo aqui, eu vou ter exatamente 50 centímetros. Legal? Bom, outra coisa que eu posso afirmar é o seguinte, ó. Esse ângulo aqui, ele vale 60 graus. Lembra que o ângulo vale 60 graus? Porque é o ângulo interno de um triângulo equilátero. Esse ângulo aqui também vale 60 graus, ok? Então, juntando esses dois ângulos de 60 graus, eu vou ter um ângulo de 120 graus. Beleza? Então, olha, eu tenho um triângulo onde eu conheço os dois lados e eu conheço o ângulo interno. Daí, eu tenho como descobrir o valor de x, ok? Bom, como que eu vou descobrir o valor de x? Primeiro, galera, eu tenho que fazer o seguinte, olha, tá vendo esse ângulo aqui? Como eu tenho um ângulo e quero relacionar com três lados, eu tenho que aplicar a lei dos cossenos para determinar esse lado x aqui. Como eu preciso, então, do cosseno de 120, né, eu vou mostrar para vocês como se obtém o cosseno de 120. 120 é um arco que está no segundo quadrante. Rebatendo esse arco no primeiro quadrante, eu tenho esse arco de 60 graus. Porque a soma de 120 mais 60 vai dar 180 graus, ok? O cosseno de 60 é igual a mais meio. Porque o cosseno de 60 está medido na parte positiva, no semi-eixo positivo do cosseno. Ele vale mais meio. Então, significa dizer que o cosseno de 120 vale menos meio. Olha, essas distâncias, elas são iguais. São simétricos em relação à origem. Então, se para lá é mais meio, para cá é menos meio. Significa dizer que o cosseno de 120 vale menos meio, ok? Então, eu já tenho o cosseno desse ângulo. Daí, olha, eu vou aplicar a lei dos cossenos. A ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado, menos 2 vezes b vezes c, multiplicado pelo cosseno de alfa. Esse lado A aqui é o lado oposto ao ângulo, tá? Sempre esse lado que você isola é o lado oposto ao ângulo dado. E B e C são os lados adjacentes ao ângulo, ou seja, que estão ao lado do ângulo. Então, repare bem que desse lado aqui eu só vou repetir B e C. Esse A ele vai ficar isolado. Então, eu tenho como calcular o x. Vamos lá? X ao quadrado é igual. Quem é B e quem é C? Essa ordem não interfere no nosso cálculo. Então, B pode ser 30 e C pode ser 50. Para facilitar o nosso cálculo, eu vou fazer o seguinte, olha. Eu vou dividir essas duas grandezas aqui por 10. Por quê, professor? Porque é melhor você trabalhar com 5 e 3 do que com 50 e 30. Ah, mas o resultado final vai dar, então, errado. Não, não vai dar errado. Ele vai dar 10 vezes menos do que deveria dar. Então, se eu simplifiquei por 10, é só eu pegar o meu resultado final e multiplicar por 10, ok? Então, vamos lá. 3 ao quadrado mais 5 ao quadrado menos 2 vezes 3 vezes 5, multiplicado por quem? Multiplicado pelo cosseno de 120. O cosseno de 120 vale quanto? Menos meio. Ok. Já podemos cortar. Né? Está dividindo por 2, está multiplicando por 2. Eu vou multiplicar esses sinais aqui. Menos vezes menos vai dar mais. Então, eu vou ficar com x ao quadrado igual a 9 mais 25 mais 3 vezes 5 vai dar 15. Daí eu vou ficar com x ao quadrado
igual 25 mais 15, 40 mais 9, 49, portanto, x é igual a raiz quadrada de 49, x é igual a 7. Ok? Bom, mas o que eu falei? Lembra? Eu não dividi por 10 as duas grandezas? Então eu tenho que pegar o meu resultado final e multiplicar por 10. Então na realidade não vai dar 7, vai dar 70, ok? 70 o quê? 70 centímetros. Esse é o valor do terceiro lado do meu triângulo, que é exatamente a distância que a minha formiga vai percorrer. Ela vai percorrer 70 centímetros. Daí, ele quer a velocidade, a gente sabe que a velocidade é a distância percorrida dividido pelo tempo gasto. Qual foi a distância percorrida? 70 centímetros. E qual foi o tempo gasto? Lembra que ele falou lá no problema do enunciado que se a mosca gasta 10 segundos, a formiga, para chegar aqui no mesmo instante, tem que gastar também 10 segundos, ok? Aí as duas chegarão juntos. Como a formiga está mais distante, logicamente que a velocidade dela tem que ser maior. Simplifica, a velocidade então é igual a 7 centímetros por segundo. Ok? Essa é a resposta esperada para a questão. Beleza? Espero ter ajudado aí. Dá um like, se inscreve no canal. Vou deixar aí para você fazer um print. Um abraço.